De origem simples, começou a trabalhar cedo, foi frentista e vendedor de estopa automotiva. Então o meu caráter ele é construído nos bastidores, não é de forma pública, entendeu? Porque as pessoas, elas admiram quem você se torna, mas elas respeitam quem você é. Eu usei drogas, né? Na minha adolescência, eu tive um período de 1 ano ali que estava completamente perdido. Nos finais de semana, eu não conseguia sair para uma festa sem me juntar com a turma e usar droga. Isso foi durante um período onde eu estava assim no fundo do poço. Abri a conta bancária e eu dizia assim, por que eu pedi tanto isso aqui? E eu tô com esse sentimento agora. E aí Deus disse assim, é porque a tua felicidade tá nisso. E Deus me remeteu ao meu passado. Eu lembro no dia que meu pai me deu uma cédula de R$1 pela primeira vez. Eu tenho essa nota guardada. Amém. A ambição é diferente da ganância. Tudo aquilo que você negocia, que você muda, que não está alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida, isso é ganância. Mas se está alinhado em princípios e valores, você não ofende ninguém, nem fere ninguém através disso, isso é ambição. Deus não chamou todo mundo para ser rico financeiramente. Nem todo mundo vai ser milionário. Se tudo desaparecesse amanhã, o que você continuaria fazendo? Porque é sua missão e não apenas negócios. Se eu tiver Deus e minha família, eu faço tudo de novo. Empreender para mim é uma arte. Empreender para mim é algo desafiador, mas é muito prazeroso. A nossa vida, ela não é medida pelo tempo de duração, é pelo tempo de doação. É o quanto a gente se doa por aquilo que a gente realmente acredita. O líder, ele descobre novos líderes, ele não apaga um próximo líder. Que não é palco, é altar, e que não é a fama, é a presença. Quem somos nós para poder achar que somos melhores do que alguém? Eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho... Medo do silêncio dos bons. O que me assusta é o silêncio dos bons. Quando você perde algo, é o melhor momento para você recomeçar. Perder te tira da zona de conforto e faz com que você diz assim, all in, é tudo ou nada aqui. Bem-vindos a mais um podcast, O Cofre, o podcast onde destrava chaves. E hoje eu tenho alguém também tão especial quanto os demais convidados. Agora presta atenção para ver se você sabe quem é. Nasceu em Fortaleza, Ceará, mas considera Sobral sua cidade do coração. De origem simples, começou a trabalhar cedo, foi frentista e vendedor de estopa automotiva, confere? Experiências que moldaram seu senso de responsabilidade e resiliência. Casou-se com uma cantora queridíssima pelo Brasil em 9 de março de 2013 e juntos têm 2 filhos, que é o Henry e a Zaya. Afinal, eu também sou muito fã de ambos os filhos. Adoro vê-los. Se tornou um dos nomes mais influentes do empreendedorismo e da gestão artística do Brasil. CEO e cofundador da Non-Stop Produções, uma das maiores agências de marketing de influência da América Latina. Mesmo diante do sucesso, ele mantém como base a fé, família e a simplicidade. Para ele, o verdadeiro legado não está na fama, mas em deixar valores sólidos, equilibrando propósito e prosperidade. Com vocês, ele, Cacá Diniz! Uhul! Obrigado, Bem-vindo! Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, Prazer. Honra. Falei Deu tudo certo, certo? Falei tudo certo? Tudo certo. E deu certo Tudo. você estar aqui, glória a Deu Deus. certo, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa para compartilhar boa para as pessoas. Eu quero, diante de todo o Brasil, agradecer já pela humildade. As pessoas têm que saber quem tem humildade no coração, quem não tem, e você é uma dessas pessoas que edificam, né? Eu acho que eu descrevi bem aqui valores sólidos, equilibrando propósito e prosperidade. Você, tanto a sua esposa que a gente acompanha, sempre mantém a humildade. Eu acho que isso que faz ser quem vocês são. E Deus só tem a jorrar cada vez mais na vida de vocês. Amém. Então já toma posse e Amém. receba. Já recebi aqui todas as palavras. E obrigada, porque é um marco, né? Assim como Xuxa também veio com toda humildade aqui. Quem é a Jéssica, né, no plano terrestre, mas quando Deus ela no céu, a terra tem que respeitar. Tem que respeitar, sim. E os planos dele é bem maior do que o nosso. Então, obrigada. Você sabe que você fala assim, quem é a Jéssica, né? Eu gosto muito de falar que não existe diferença para as pessoas. Imagina o seguinte, com 8 bilhões de pessoas no universo, né, no planeta Terra, quem somos nós para poder achar que somos melhores do que alguém, né? Perfeito. Né? Tem gente mais bonita do que a gente, tem gente mais rica que a gente, mais inteligente, mais sábia, mais humilde, mais simples, mais dedicado, mais carinhoso, mais amoroso. Então, eu acho que uma grande percepção que o ser humano precisa ter é saber que nós somos mais um com a identidade única que Deus colocou sobre a gente,
Mas não para que possamos ser melhores do que os outros, mas para que a gente possa ser um complemento no meio de tantas outras pessoas diferentes. Cada um somando da sua forma. Da sua forma, exatamente. E trazendo um ponto, e linkando com isso que você trouxe, que eu acho muito importante, que eu falo assim, quem que você está idolatrando, né? Porque Deus é em primeiro lugar, e a gente às vezes idolatra tanto dinheiro quanto um próprio celular, ou alguém, né? Tipo, o Kaká. O Kaká é um ser humano. Sim. Que edifica muita gente, mas é um ser humano. E cheio de falhas. Isso, né? cheio de falhas. Você sabe que também. as pessoas falam assim, cara, me diz como ter um casamento perfeito. Eu disse, no dia que você descobrir, me fala. Porque o meu não é perfeito, o meu é cheio de defeitos, o meu tem problemas, perfeito. O meu tem uns desafios, nós temos as nossas diferenças. A grande diferença é porque eu não trato diferença como diferença. Eu trato como um complemento. Então, aquilo que sobra nela, falta em mim. Aquilo que sobra em mim, falta nela. Isso é um complemento. Então, quando eu caso com alguém, eu entendo que eu estou com uma pessoa completamente diferente de mim. Mas ela também está com alguém completamente diferente dela. Então, isso se torna um complemento. Eu acho que as pessoas acham que meu casamento é uma propaganda de margarina, e não é. Eu falo assim, cara, não idolatre, vou usar as palavras que você usa, né? Não idolatre um casamento como se ele fosse algo extremamente perfeito, porque o meu casamento não é, mas ele é maravilhoso. E nós nos complementamos nessas imperfeições. Amém. Isso é o casamento, é uma decisão diária, onde todos os dias eu dou um sim e digo assim, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar para melhorar, eu vou lutar para não tropeçar nas mesmas pedras, né, não cometer os mesmos erros e aprender com erros e extrair daquilo ali as coisas boas. É uma escolha diária, né? Totalmente. Cacá? É o amor. O amor não é sentimento. Isso. As pessoas têm que parar de achar que acabou o amor, acabou o sentimento. Não, acabou o amor, acabou a decisão de continuar. Porque o que é amar de verdade? Amar de verdade é permanecer num lugar onde ninguém quer continuar. Perfeito. E mesmo assim você permanece. É estar do lado das pessoas, por exemplo, as pessoas não conseguem compreender o porquê eu, às vezes, estou perto de algumas pessoas que... algum artista que eles têm algum tipo de comportamento que fere a minha conduta e fere a deles. Mas, se eu não estiver perto dessas pessoas para poder aconselhar para coisas boas, quem vai estar? Quer dizer que a gente tem que abandonar quem está errando? Eu não deixo de amar, amar é decisão, mas eu repreendo, eu não preciso concordar. Então, no mundo de hoje, onde a maioria das pessoas trocam princípios por aplausos e esquece que caráter vale muito mais do que uma curtida na rede social, estar do lado das pessoas, orientando elas para o bem, não é ser inimigo delas, não é concordar com elas. O que me diferencia de você e de não concordar com aquilo que você pensa não me torna inimigo de você. Perfeito. Então eu permaneço em alguns lugares, continuo amando as pessoas, mas continuo repreendendo da mesma forma porque eu gostaria que fizesse isso comigo. Então eu acho que a grande graça do relacionamento como um todo, seja de um cônjuge, seja de um relacionamento interpessoal, com um amigo, com um familiar, é sempre você falar a verdade, porque o mundo está tão cheio de bajuladores, né? Perfeito. Você fala sobre a questão de ter pessoas como referência. A gente tem que aprender a olhar para dentro de si, saber qual é o nosso propósito, deixar isso queimar para poder transbordar para as outras pessoas, entender sobre a nossa identidade e nós termos a apreciação por nós. Exato. Né? Isso não é ego, não é vaidade, é você admirar que você é uma criatura divina, uma criatura que Deus permitiu você ter uma história aqui na Terra, uma identidade. Imagina, na ponta do nosso dedo existe uma impressão digital, onde a gente toca e a gente deixa essa nossa digital em todos os lugares. Que é única. E ela é única. Então, cuidado com os lugares e com aquilo que você toca. Porque seja bom ou ruim, você está deixando sua impressão digital nisso. Tem que ter responsabilidade por onde quer que passemos. E tanto faz sentido você estar aqui pelos princípios e valores alinhados, que é o cofre, é isso, né? Sobre família, sobre princípios. E aqui a gente fala muito que não é palco, é altar, e que não é a fama, é a presença. Então a gente valoriza quem são as pessoas de fato. Porque o empresário como um todo, às vezes ele está tão em busca só do resultado, né, Cacá? Que agora você trouxe algumas falas e faz muito sentido. Porque aí a gente quer conscientizar ele que não. Primeiro, quem é você? Qual é a sua identidade em Cristo? Para você, depois que se conhecer, você poder fazer parte do maior, né? E aí você trouxe isso que é muito admirável e eu quero te parabenizar, porque tem pessoas que você está ali, até creio que na sua empresa, né, da Nonstop, que você vê ali algumas, igual você falou, algumas atitudes que não é de princípios e valores alinhados com o seu, mas você aconselha. Mas o Cacá, ele já está pronto para esse tipo de aconselhamento, né? A gente fala, Jesus também, olha as pessoas que estavam sentados à volta dele, né? Que ele ia pegando, ia trabalhando ali os seus nem apóstolos. Era perfeito, exato, né? Não Todos eles tinham dificuldades, tinham problemas, tinham seus erros. Isso. Eu já abri mão muitas vezes, Jéssica, de
grandes contratos de grandes artistas no auge da carreira por não concordar com algumas coisas, e nem por isso eu precisava ir para a internet para expor aquela situação para que as pessoas olhassem para mim e dissessem assim, meu Deus, esse é um cara de princípios. Não. Eu gosto de falar uma frase que eu repito em todo lugar. Epicuro diz que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Perfeito. Então, o meu caráter ele é construído nos bastidores, não é de forma pública, entendeu? Porque as pessoas, elas admiram quem você se torna, mas elas respeitam quem você é. Aquilo que você conquista traz admiração, mas aquilo que você se torna, aquilo ali vira um legado. As pessoas elas têm respeito por aquilo. Elas não respeitam o que você conquista, mas o que você se torna. Porque daí não tem, a verdade é uma, né, só, não tem como... eu falo assim, que quem mente, eu fico até... Eu já fui, tá? Essa pessoa. Eu também fui. Eu já fui essa pessoa e graças a Deus, Deus me... Eu falo que eu sou literalmente a improvável, que eu olho e falo, gente, eu nunca imaginaria falando de Deus assim. Hoje ainda eu comentei isso, e é lindo como ele transforma quando a gente quer deixar ser transformado. Agora, um conselho que eu queria que você desse para pessoas que ainda estão construindo a sua identidade, sabe? No sentido de nem todo mundo ainda está preparado como você para estar podendo ajudar outras pessoas à sua volta e aconselhando. Um exemplo que eu falo é um drogado, por exemplo, quando ele deixa de ser drogado, ele vai e fica internado, ele volta para o seu ambiente natural, ele não pode conviver com aquelas pessoas que eles conviviam. Deu para entender o que eu quero dizer? Uhum. No sentido de... as pessoas que estão tentando ainda se identificar, entender a sua identidade, como que você fala para elas se cercar de pessoas que sejam como você, aconselhando, e não elas ainda podendo aconselhar? Todo mundo me pergunta qual é a arte de se relacionar, né? Eu sou uma pessoa muito reservada, apesar que a gente tem uma vida pública, e eu sempre falo que o que é público nosso é o nosso trabalho, não é a nossa vida pessoal. A gente só torna pública a nossa vida pessoal aquilo que a gente acredita que vai gerar algum tipo de valor para as pessoas. Uma das coisas que então, eu não sou muito de ficar levando pessoas para minha casa. Você nunca vai ver muitos artistas na minha casa, todo dia entrando e saindo gente. Você vai ver alguns poucos que fazem parte do nosso dia a dia, porque são amigos de verdade, não são pessoas que estão ali para bajular a gente, ou a gente bajular, ou só para postar na internet. Só para postar. Na semana, temos muitos encontros e nem por isso a gente posta, entendeu? Então, quem são as pessoas que servem para ser nossa referência? Né? Quem são as pessoas que você sentaria na mesa e que você pediria um conselho? Imagina eu sentar na mesa com um cara que está no 5º casamento e eu pedir um conselho sobre o meu casamento. O cara vai dizer assim, separa, porque se der errado, mano, arruma outra, que vai dar tudo certo. Então, não faz sentido. Eu tenho umas pessoas que... O Thiago Brunet, domingo agora a gente está vindo para a Fórmula 1, ele foi comigo lá para o nosso camarote e ele falou uma coisa que... Eu falei uma coisa para ele me falou que foi incrível, que eu disse assim, cara... Teve um livro teu que destravou uma coisa minha sobre relacionamento, porque eu me magoava muito com as pessoas. O que acontece? Eu sempre fui de gerar expectativa em todo mundo. A Simone gosta de dizer assim, você é bonzinho demais. Eu disse assim, não sou bonzinho, mas eu acredito nas pessoas até que ela me prove o contrário. E o livro do Brunet, especialista em pessoas, o livro do Brunet, ele falava sobre os 3 tipos de amizades, né? Tem a amizade necessária, a amizade estratégia e a amizade íntima, né? O amigo estratégico é aquele que você se relaciona com ele por um negócio. A gente senta numa mesa para fazer um negócio, para se conectar com outras pessoas. Esse é o estratégico. O necessário, muitas vezes, é teu vizinho. Imagina você viajou, a Jéssica viajou, você conhece o vizinho aqui do lado, e aí teu irrigador deu problema. Você vai ligar para ele e dizer assim, cara, você tem alguma pessoa que agua grama para me ajudar? O cara vai te ajudar. Ele é o amigo necessário. É o cara que quando você dá um prego no carro, furar o pneu, ele vai lá te ajudar. Perfeito. E você tem um amigo íntimo, que é aquela pessoa que você abre o seu coração, sua vida, para poder pedir um conselho. Por quê? Porque você confia nela. Então, quando você começa a entender esse meio onde você se relaciona e você coloca cada um numa caixinha, você não se decepciona mais. E você não passa mais a tropeçar nas pedras que te derrubaram no meio do caminho. Amém. É o próprio exemplo do drogado. Eu usei drogas, né? Na minha adolescência. Eu tive um período de 1 ano ali que estava completamente perdido. Então, usei droga por bastante tempo. Nos finais de semana, eu não conseguia sair para uma festa sem me juntar com a turma e usar droga. E isso foi durante um período onde eu estava assim, no fundo do poço. Até que Deus me resgatou daquele lugar. E eu amo as pessoas que eu andava, e glória a Deus, eu vejo hoje todas, e todas se libertaram disso. Amém. Boa parte delas, né? Alguns não, mas também se perderam no meio do caminho, não faltou conselho, mas a grande maioria, eu diria 90%, todos se livraram disso,
construíram uma família, têm negócios prósperos. Então Deus resgatou a gente daquele lugar. Mas existiu um momento que foi importante eu não voltar mais para aquele lugar. Então, toda vez que Deus quer te mudar de nível, Ele te muda de mesa. Por isso que eu te falo, mesa é lugar de relacionamento. Então, às vezes que Deus cravou o início de uma nova jornada, de uma nova fase, de um novo ciclo na minha vida, Ele tirou pessoas da minha vida e colocou pessoas novas. E eu não entendi o porquê. E eu não passei a não questionar mais a Deus o porquê das coisas, e sim aceitar. Isso, confiar, né? Uma porta aberta, uma porta fechada é normal. Todas as portas fechadas é Deus quem fecha. É Deus quem permite fechar. Porque Ele não quer mais você entrando por aquele caminho para você recalcular a sua rota, que inclusive é o nome do meu livro, depois eu vou te presentear. É maravilhoso. E eu conto um pouco dessa história no livro. Quando você entende a hora de recalcular a rota, é quando você tem consciência daquilo que você precisa mudar. Jean-Paul Sartre, ele fala que consciência é a chave da evolução humana. Então, quando eu tenho consciência do que eu preciso mudar dentro de mim, do meu ambiente, nos meus comportamentos, a convivência com algumas pessoas, até sobre aquilo que eu falo, automaticamente eu estou tendo autoconhecimento. Aquilo faz com que eu evolua. Essa semana o Hélio estava comigo, trabalha comigo, ele estava comigo no evento em Balneário Camboriú, não foi? E eu não consegui ir no avião, peguei um voo comercial e estava mudando muito o clima lá. O voo pegou, o nosso voo era 8 horas em ponto, né? Não, 8h15 era o embarque, 8h45 decolava, né? Eu cheguei no evento cedo, então eu tinha que falar no evento 5h30 da tarde e acabar 6h30 para dar tempo para eu chegar no aeroporto e ir embora. Sim. Eu fui começar a falar 6h30 da tarde, Uau. Que era a hora que era para mim estar acabando de falar. E quando eu comecei a falar, Deus tomou de uma forma aquele lugar, aquele momento. Que lindo. Até o Hélio falou assim, cara, eu nunca te vi desse jeito. É o Espírito Santo. Tipo assim, você está hoje mais acelerado do que o normal. E teve uma hora que apareceu na tela assim, você tem que sair do palco agora, porque senão você vai perder o voo. E eu ignorei. Amém. E aí quando eu li, eu disse assim, estão mandando eu sair do palco, mas se isso aqui for a presença de Deus, está gravado isso. Se isso aqui for a presença de Deus, vai atrasar o voo e vai dar tempo. Deus atrasou tanto o voo que o voo foi cancelado. E é majestoso isso, viver. Eu queria que tivesse cancelado e que eu soubesse que ele tinha sido cancelado, porque eu tinha ficado 2 horas naquele lugar e tinha deixado Deus, o Espírito Santo, me tomar ainda mais. Então, as coisas que mudaram na minha vida de verdade foi quando eu compreendi onde não me cabia mais. Os lugares onde não me cabem, os lugares que não condiz com aquilo que eu quero viver. Então, cara, você quer começar hoje, você quer construir uma história diferente, escolha ambientes diferentes, porque Deus vai tirar pessoas da sua vida a qual não fazem mais parte dela. Você está indo num caminho do teu propósito, nessa estrada, e tem pessoas que vão ficar no meio do caminho porque elas não vão entender o que Deus tem para a tua vida. E está tudo certo, não tem problema. Deus vai trazer pessoas novas, ambientes novos, pensamentos novos, ideias novas, visões novas. Parece que hoje está tudo perdido, parece que hoje você não está tendo uma visão clara de para onde você vai, mas se você confiar em Deus, e eu gosto de falar que a fé é você dar um passo sem ver o chão, sabendo que Deus coloca o chão assim que você dá o passo. Perfeito. Quando você confia nisso, Deus só vai fazer aquilo que você não pode quando você já tiver feito tudo que você pode. Então faz tudo aquilo que está no seu alcance para que depois Deus possa prover, porque Deus tem a provisão, mas a ação é nossa. O verdadeiro significado de oração é orar mais ação. Você ora pedindo, confiando que Ele tem algo para te entregar, mas você precisa agir para poder alcançar essa bênção. Então, esse é o melhor conselho que eu posso dar para as pessoas que vão começar hoje. Já podia terminar o podcast. Já aqui... tá tudo... Não, porque é isso, é o que a gente acredita plenamente. Até o Felipe da Artelaceta aqui, que é um empresário querido nosso, que foi um dos primeiros a acreditar no cofre. E eu lembro que eu liguei para ele, ele falou, Jéssica, eu nem sei o que é, você está com o olho tão... Então a gente vai falar isso no podcast dele hoje. Ele falou, você está com o olho tão brilhando, sua energia está tanto que eu sei que já deu certo, só vai. E eu vim na confiança, porque Deus falou, vai. E ele fala, filha, eu escolhi porque você é obediente. Claro. Quando tudo está errado, você está confiando ainda. E é isso. E assim, deixar de sermos teimosos, né? Que quando Deus pede, tira essa pessoa da tua mesa, você simplesmente tem que pegar e tirá-la da mesa. A gente ainda tenta manter, mas Deus já... Pode ir daqui. Vou botar aqui. Deus já pediu para você, põe do portão para fora. Porque as pessoas que estão com você têm que estar pela visão sua, debaixo sobre a sua visão, do seu propósito. Se não tiver alinhado,
alinhado, esquece. Não adianta você querer colocar na cabeça da pessoa para entender o seu propósito. É só quem sente está com você. E eu fico imaginando vocês, né? Com tanta gente ao redor de vocês, igual vocês falou, os bajuladores, como vocês conseguem, apesar que você já trouxe, como você sabe vê... que nossa, desculpa te cortar, mas não tem bajulador perto da gente. Amém. Porque a gente não permite. Oh, glória. Então a gente... Como que vocês fazem isso? Eu acho que... Imagina que é o seguinte, Deus? o olhar das pessoas é um cartão de visita. Então, no olhar você consegue ver quem está te bajulando, quem está querendo arrancar vantagem de você, quem está com raiva, quem está invejando, quem te ama, quem te admira, quem está só pela fama. Ô, No Cacá, olhar mas você consegue decifrar mas isso. eu ainda acho que é porque você tem essa intimidade com o Espírito Santo. Não, lógico, Sem assim, dúvida. isso não é um superpoder que eu tenho ou que qualquer outra pessoa tem, não. Isso é uma intimidade com Deus e ele incomoda. Isso. Jéssica, é impressionante. Esses dias aconteceu uma coisa que eu não vou ser muito específico, mas é sobre contratar uma pessoa, e aí Simone falou assim, é estranho. E aí aquilo me incomodou também. Aí eu disse assim, se for, Deus vai tirar. Não demorou um dia. E aí Deus revelou, e incomodou e aconteceu. Então assim, quando você tem uma intimidade com Deus, eu sempre falo assim, quando você se torna amigo de Deus, Deus começa a te apresentar os amigos dele. Né? E a melhor forma que você tem quando você cria relacionamento com Deus é poder sentir quem são as pessoas que se aproximam de você e Deus afasta, é impressionante. Quando você confia em Deus, ele faz a função dele, ele afasta. Tudo na nossa vida, assim, 90% é nós quem fazemos, 10% é o de Deus. Só que o 10% dele nem se compara aos outros 90%, né? Perfeito. É o que eu gosto de fazer uma comparação do seguinte, ó. Imagina que tudo isso aqui é eternidade. Sim. A nossa vida é essas 3 câmeras aqui, ó. A gente se preocupa tanto com isso aqui que esquece de se preocupar com tudo isso. Então, a nossa passagem aqui na Terra é muito pequena. Perto de tudo. Perto de tudo que Deus tem. Então, esse é o 10% de Deus, esse é o nosso 90%. Só que esse nosso 90% tem atormentado a vida das pessoas. Eu falo que existe uma responsabilidade muito grande dentro do próprio digital, do posicionamento de muitas pessoas que eu conheço, grandes empresários, inclusive, porque... O que as pessoas querem? Eu sei que ostentar, e eu sempre falo assim, o que é ostentação? Ostentação é a intenção que você tem por trás daquilo que você mostra. Se eu tenho um avião, um helicóptero, um carro, um bom relógio, uma boa roupa, um bom celular, qualquer coisa que seja, isso é lifestyle, eu estou desfrutando daquilo que eu conquisto com o meu trabalho. Mas quando eu tenho, por isso que eu te falo assim, você não tem como saber se a pessoa está ostentando ou não, porque isso é uma intenção única e exclusiva sentimental de dentro dela. Eu não tenho como saber se você ostenta, se você está mostrando... Você está cheia de joias. A Simone é louca por joias. Isso para você é um acessório, Sim. te deixa mais bonita. Sim. Você gosta disso. Né? Do autocuidado. Melhora a tua autoestima. Para receber bem a pessoa, receber bem, respeito. Isso é coisas de valor. Isso. Então, automaticamente diz respeito à sua identidade. Você é uma pessoa que tem valor. E não é valor monetário, mas que gosta de coisas de valores. Sim. Então, tudo isso faz com que você seja o seu lifestyle. Eu vejo tanta gente hoje dentro da rede social entubando nas pessoas um lifestyle ostentador. E aí, Cacá, mas você acabou de dizer que não tem como saber que as pessoas ostentam. Mas eu conheço algumas pessoas. E eu sei que a intenção é vender. Porque as pessoas estão tão carentes que elas esquecem o seguinte, ó. Lembra de uma coisa, no topo do sucesso existe um fundo do poço pior do que aqui embaixo. Tem um momento que se você não estiver preparado para ter acesso ao dinheiro, a uma vida próspera financeiramente, você vai se perder no meio do caminho. Porque a maior decepção que eu tive na vida foi quando eu achava que o dinheiro ia mudar tudo na minha vida. E quando eu acessava ele, eu dizia assim, agora vai mudar. E não mudava, vai mudar. E ia aumentando a conta bancária e nada mudava. E sabe o que eu me vi? Eu me vi, eu até me emociono quando eu lembro disso. Obrigada pela confiança. Teve um dia, alguns anos atrás, que eu me afastei de Deus. E aí eu lembro que eu peguei o telefone e aí eu abri a conta bancária e eu disse assim, por que eu pedi tanto isso aqui? E eu tô com esse sentimento agora. E aí Deus disse assim, é porque
a tua felicidade não está nisso. E Deus me remeteu ao meu passado. E olha que doido. Desculpa eu estar engasgado. Imagina, Cacá. É porque eu estou lembrando do dia agora. Eu me lembro deitado e eu comecei a lembrar de dezembro, lá em Sobral, quando eu entrava de férias, que começava a chover. E eu lembro assim do detalhe, abrindo o portão da casa da minha mãe e eu indo jogar bola na chuva. Que era a sua felicidade naquele momento. E os dias que eu brincava à noite de esconde-esconde lá no polo esportivo, que eu jogava bila com os meus amigos. Eu lembro no dia que meu pai me deu uma cédula de R$1 pela primeira vez. Eu tenho essa nota guardada Amém. até hoje. E não era sobre o dinheiro, mas eu lembro daquela cena. E aí eu vi que assim, eu fico triste porque eu vejo que as pessoas de alguma forma, elas estão sendo induzidas a querer cada vez mais dinheiro. E é legal o dinheiro. O dinheiro é algo bom. O dinheiro te traz muitas coisas boas também. Ele é o meio, né? Ele é um meio, ele é uma ferramenta. O dinheiro, ele te proporciona coisas boas, ele te proporciona um alimento, que é o básico necessário para a sobrevivência. Uma saúde. Ele te proporciona, né, acesso a você ter uma saúde melhor, isso. a uma casa boa, um bom conforto, um carro, uma viagem, até essas coisas. Mas ele não garante que você vai ser feliz. O dinheiro, ele compra uma mansão dessa aqui, mas não garante que você vai ter um lar de verdade. Quantas mansões são lares destruídos? Perfeito. Né? Quantas camas que valem 100, 200 mil reais, tem pessoas deitadas que não conseguem ter sono. Passam a noite acordada sem sequer saber o porquê. Né? A gente tem o Michael Schumacher, que fez tanta história no mundo, e hoje? Com a UTI dentro de casa, pagando milhões por mês e não consegue resgatar a vida. A gente pode ter o anel mais caro do mundo, mas isso não garante que a gente vai ter uma aliança de verdade. Não. Eu me preocupo quando eu vejo as pessoas falar tanto de dinheiro, entubando essa ideia de que você pode ser rico, porque Deus não chamou todo mundo para ser rico financeiramente. Nem todo mundo vai ser milionário. Nem todo mundo vai ter milhões na conta, mas você não precisa ter os milhões na conta para você ser feliz. Não. Mas eu acredito sim que você tem que se tornar uma pessoa ambiciosa no que você quer, quais são os seus valores. Então, corre atrás daquilo, seja ambicioso para aquilo, foca. A ambição é algo, você não pode ser ganancioso, mas a ambição é algo positivo. Eu acho legal a gente clarificar a diferença entre ambição e ganância, porque tem muita gente que não tem discernimento, né, Cacá? E aí, se você quiser falar sobre, porque a ganância é quando a pessoa literalmente passa por cima de outras para chegar naquele objetivo que tem. E não é sobre isso. A ambição é, como o Cacá diz, o que você quer? Eu quero uma família bonita, eu quero um carro, tá tudo bem. Mas como a forma que você vai conquistar isso que define quem você é. Então, toma muito cuidado entre ambição e ganância, né? É importante a gente ambição, dizer. Francis Bacon fala que conhecimento é poder. Então, a chave para você adquirir ambição é disciplina. Né? Não adianta só eu querer. Imagina, a nossa mente, o nosso cérebro é a central de criação da nossa realidade. Cacá, tudo que eu penso vira realidade? Não, tudo que você pensa te dá a direção e o que você executa vira realidade. Até porque Deus não realiza sonhos. Sim. Ele realiza aquilo que você age, a sua execução. Então, quando eu entendo que eu preciso ter disciplina no processo, eu preciso de ter ambição. Ambição é o quê? É permanecer. Vai doer, Constância. vai ser difícil, vai ter horas que a gente vai ter vontade de desistir. O que é amor verdadeiro? Eu estar dentro de uma faculdade e eu ter todos os motivos do mundo para abandonar a faculdade e eu permanecer. É o cansaço do trabalho o dia todo para no final do dia ter que estudar. É madrugar, às vezes, muitas pessoas que madrugam estudando para poder ter uma vida melhor. Ninguém está vendo as lutas que tem nos bastidores. Mas aquilo é o amor próprio. Aquilo é o amor pela vida. É não desistir onde a maioria desiste. O que é me tornar bem-sucedido? É eu permanecer no lugar onde a maioria desiste. Né? A nossa vida é a seguinte, eu falo de DPID. São iniciais de coisas que mudam a vida de qualquer ser humano. Direção é visão. P, que é processo. Eu vou ter atropelos no meio do caminho, dificuldades, vontade de desistir, vontade de abandonar tudo. Pessoas vão te ignorar, pessoas vão te chamar de louco, pessoas vão tentar te humilhar. Mas eu tenho que aprender a suportar o processo, porque eu não consigo subir até o topo do monte sem antes passar pelo processo de subir a montanha. Né? O I, que é a identidade, é saber quem eu sou.
E a partir dali eu nunca mais vivi escravo do que os outros pensam sobre mim. E isso é um destravar, isso aí é uma libertação. Eu acho que uma grande dor das pessoas hoje é essa, né? A busca da aprovação, né? A aprovação é falta de identidade. É. E o último D, que é decisão. Decidir permanecer quando todo mundo decide abandonar. Abandonar. Então, quando eu tenho direção, processo, identidade e decisão, tudo na minha vida muda. E aí eu me torno uma pessoa ambiciosa. Estabeleça bem os seus valores. Qual é o seu valor? É família? Seja ambicioso na família. Lute por ela. Quais são seus valores? É a conquista de um sonho material? Seja ambicioso. A ambição é diferente da ganância. A ganância é a ultrapassar limites. A ganância é arrebentar com princípios. A ganância é você negociar valores. Dá o jeitinho brasileiro. É o jeitinho. Tudo aquilo que você negocia, que você muda, que não está alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida, isso é ganância. Mas se está alinhado em princípios e valores, você não ofende ninguém, nem fere ninguém através disso, isso é ambição. Então se dedique ao que você quer e você vai conquistar, independente que você vai ser da forma que você quer, muitas vezes não vai ser, porque não é isso que Deus quer para a sua vida, mas a gente não pode parar no meio do caminho. O pessoal me conhece como Jéssica com K. Eu queria mais uma água, por favor. O pessoal me chama Jéssica com K, né? E aí Deus me trouxe o porquê do K, que é K de Kairos, que é o tempo de Deus. E eu soube há pouco, tá? Essa revelação ele me trouxe. Uau. E aí eu tô de jejum, eu fiz um jejum absoluto para poder aqui realmente ser aquilo que Deus quer através das nossas vidas para quem está em casa ouvir. E aí eu quero te perguntar, qual foi o seu momento Kairos, aquele instante em que entendeu que Deus estava te chamando para algo maior? E antes de você responder isso, eu já quero te falar que tem algo muito maior ainda vindo para você. Amém. E depois você Eu vai creio. ver. Você vai muito além, você vai romper barreiras, não só Amém, Brasil. eu creio. Eu estou declarando já, tá? Eu creio. Então, responde para mim qual foi o instante que entendeu que Deus estava te chamando para esse algo maior. Olha, eu tive alguns instantes, né? Eu falo que minha vida teve alguns pontos de inflexão. O primeiro deles foi com 27 anos, foi quando eu larguei bebida, droga, mulheres, farra. E quando Deus me resgatou, foi o momento que eu aceitei Jesus. Aquilo ali foi meu primeiro grande ponto de inflexão. E ali eu entendi que Deus estava preparando um novo tempo. Só que a partir dali, isso foi em 2013, eu comecei a ter alguns percalços no meio do caminho que eu entendi que era o processo. E chegou em 2016, quando eu estava morando em Goiânia, foi a minha pior fase financeira da vida. Foi o momento em que eu estava quebrado, desempregado e achava que tudo estava perdido e eu estava com raiva de Deus. E me lembro que foi setembro de 2016. Eu tenho uma foto, que eu vou inclusive fazer um quadro disso, que é com meu filho, que foi nesse dia. Meu filho estava deitado na cama e para não chorar na frente dele, eu fui pro banheiro e comecei a questionar Deus o porquê. O porquê. E aí Deus me remeteu a Abacuque, né? O livro de Abacuque. São apenas 3 capítulos e os 2 primeiros é conhecido como as Lamentações de Abacuque. Isso. E aí eu provei do silêncio de Deus, assim como Abacuque também provou. Então, quanto mais eu reclamava, quanto mais eu ficava bodejando, reclamando, né, botando para fora tudo aquilo ali que estava preso dentro de mim, Deus estava silenciando. Mais silenciado. Porque Deus não estava interessado nas minhas reclamações. Deus estava interessado naquilo que eu confiava nele. Então, quando eu comecei a depositar em Deus a confiança, e ele foi claro para mim. Aquela frase que eu falei, ele falou para mim nesse dia. Ele disse assim, faz o que você pode, para depois eu fazer o que você não pode. Né? Primeiro você começa e eu termino. O que é ter fé? É começar aquilo que somente Deus pode terminar. Então, eu dei o primeiro passo e comecei. Eu deitei na cama e eu disse para o meu filho, a partir de hoje eu não aceito, filho, mas a vida que eu tenho, eu mudo a realidade da nossa família. E dali em diante tudo mudou. Amém. É uma decisão. Mudou, tudo. Aquilo foi uma decisão. Aquele momento foi o Kairos de Deus. Ali foi o tempo que Deus definiu assim, a partir de hoje tudo muda. Você entendeu e a partir de hoje tudo muda. Continua tendo desafios, como tem até hoje. Faz parte do processo, porque Deus, sempre que Ele quer que você vá para outra fase da sua vida, Ele vai permitir algumas coisas te atrapalharem, algumas coisas te incomodarem, porque senão você não sai daquele lugar. Então Deus vai te incomodar mesmo, até você sair daquele lugar e entender o que Ele tem para a sua vida e ir para uma próxima fase. Imagina o seguinte, você pega qualquer tipo de gripe e teu corpo começa a criar anticorpos para combater aquele vírus. E quando você fica boa, na próxima vez, aquele vírus ou ele vem mais forte para te derrubar ou ele não te derruba. Então Deus permite que coisas aconteçam na sua vida para que você esteja preparado e depois manda uma maior. E uma maior por quê? Porque cada vez mais você vai se fortalecendo. Então os anticorpos de Deus
sobre a nossa vida são os processos que ele permite a gente passar para que a gente possa se fortalecer. Do que há por vir, né? Ele já está te preparando porque está por... Você não quer a promessa? Eu vou te dar. Mas antes você precisa passar por essa escola aqui. Cara, pediu chuva? Aprende a suportar a lama. Se permite, eu posso testemunhar algo? Pode. O dia que veio a confirmação que você estaria aqui com a gente no podcast, eu estava em oração, obviamente. Eu estava em Goiânia, um dia antes, e foi confirmado numa quarta-feira, né? Que a sua assessora confirmou. E Deus fez isso comigo em Goiânia, e não só em Goiânia, do dia 10 ao dia 20, Deus me testou de todas as formas possíveis. Da mesma forma, você confia em mim, mas por que você está fazendo com o teu braço? Você confia em mim, por que você está fazendo com a força do teu braço? Por que você está falando com fulano, com ciclano? Eu já não falei que eu vou prover? Por que você ainda está atrás? Eu estava em Goiânia e eu vi um podcast do Thiago Brunet com a pastora Tânia Tereza. Uhum. E ali eu tive uma atitude de colocar tudo que eu precisava colocar de geração, sabe? Familiar, de maldições geracionais, que a gente chama, né? De que uma hora eu venho com maestria explicar isso para as pessoas em casa, porque as pessoas têm que entender isso, né? Do que a gente traz de família e que a gente precisa se autoconhecer, se autoentender e falar, opa, peraí, que isso aqui não pertence a mim, pertence a papai e mamãe, deixa eu deixar lá. E tá tudo bem, porque o papai e a mamãe faz aquilo que ele tem de melhor, aquilo que eles aprenderam, entende? Nem sempre eles erram com intenção, às vezes é de forma até inconsciente, e cabe a gente ter esse discernimento, perdoar, enfim, que isso é libertador. Diante disso, eu fiz ali o que eu tinha que fazer de libertação, né? E aí eu falei, ok, Senhor, é o seguinte, seja feita a tua vontade literalmente, amanhã eu vou ligar para a pessoa que eu tinha que ligar e vou falar a verdade e vou resolver. Deus só estava esperando eu falar isso com ele, cara, do mesmo jeito. Aí mandei mensagem 5 horas da manhã para a pessoa que tinha reunião aqui, na casa às 2 horas, que era inclusive o dono daqui. E aí eu falei, ok. No carro vindo para cá, Deus me trouxe várias coisas que era para fazer, inclusive para fazer aqui o ano novo, um retiro para casais, para justamente entender a identidade deles e o que eles querem para o ano de 2026 e agradecer o que foi o ano de 2025. Falei, ok, Senhor, tá bom, então eu vou fazer. Aí, conforme eu fui vindo, aí foi onde ela foi me confirmando. Aí, nesse dia, 4 depósitos que eu não estava esperando caíram de hospedagem. Foi, tipo, várias coisas, assim, mágicas que o Rafa está aqui, que é testemunha, meu esposo, falou, Jéssica, destravou mesmo. E eu lembro que eu cheguei aqui na quarta, eu ajoelhei nesse chão, exatamente aqui onde a gente está, né, Rafa? Eu ajoelhei e comecei a orar, falando, Deus, agora é tudo por ti. Eu deixo todo o meu controle, eu deixo... Então, é um processo de deixar o controle, eu ainda estou no processo. Deixo o controle. Quando eu deixo o controle, ele age de formas surreais. Sim. E aí, quando aí veio a confirmação no último horário, que ela falou assim, Jé, tem tal horário, tal dia. Eu falei, beleza, então, ok, terça-feira, tal horário, pode? A hora que ela confirmou, a gente estava lá em cima, eu comemorei de uma forma, não, de novo, não por fama, Sim. mas por você ser o cara grande que você é, grandioso, e que Deus vai te usar cada vez mais. Amém. Para você levar a palavra para as pessoas. Eu não sei nem se você tem esse discernimento, mas Amém. eu acho que você já tem. E a gente começou a orar. E aí, não satisfeito ainda, no final da noite, era 10 horas da noite, Deus levou a gente para um outro ambiente ainda de um empresário. Então, as pessoas têm que acreditar, têm que confiar. Ouçam sabiamente tudo que o Cacá está trazendo. Voltem aí o podcast, ouçam quantas vezes for preciso. E é sobre isso. Deus ao centro de tudo, e todas as coisas serão acrescentadas às demais coisas. Sim. Cacá, se tudo desaparecesse amanhã, o que você continuaria fazendo? Porque é sua missão e não apenas negócios. Olha, se tudo desaparecesse, eu gosto de falar o seguinte, se eu tiver Deus e minha família, eu faço tudo de novo. Oh, glória. Eu construo tudo do zero de novo. Eu não posso perder isso, é a oração que Davi fazia, assim, eu não te aparta da minha presença, né? E é o que eu mais peço a Deus, que ele não se aparte a presença dele da minha vida e minha família, se eu tiver. Eu vou começar do zero de novo. Só que eu acho que eu começo mais rápido, porque se Deus não me tirar o meu conhecimento, se eu perder tudo, não for o conhecimento junto, com certeza eu vou construir um caminho mais rápido, porque eu já não vou errar mais do que eu errei, né? Eu vou permanecer nos princípios e valores que eu acredito, só que agora, eu sempre falo que quando você perde algo, é o melhor momento para você recomeçar. O perder te tira da zona de conforto, e faz com que você diz assim, all in, é tudo ou nada aqui. E aí você faz de uma forma diferente, você se entrega mais. Eu adoro começar coisas novas, né? É igual negócio, eu adoro começar empresas novas, do zero. Empreender para mim é uma arte, empreender para mim é algo desafiador, mas é muito prazeroso.
Chega um momento em um negócio que eu digo assim, agora aqui já deu onde eu tinha que fazer, eu vou colocar um time agora para tocar, eu quero fazer uma coisa nova. E toda vez que eu começo, parece que eu sou um menino de 15 anos. Que delícia. Me apaixonando pela Simone pela primeira vez. Que Eu fico apaixonado pelo negócio, me entrego. E é isso, eu acho que a nossa vida, ela não é medida pelo tempo de duração, é pelo tempo de doação. É o quanto a gente se doa por aquilo que a gente realmente acredita. O que diferencia pessoas de sucesso para pessoas que não conseguiram atingir o sucesso são duas coisas. Primeiro, entender o que é sucesso de verdade. O que é o sucesso para você? A referência de sucesso para mim pode ser diferente do que você pensa. Quando você entende isso, é entender que você precisa acreditar que algo vai acontecer e se entregar para aquilo. Sim. Se entregue, permaneça, enfrente os desafios, né? Busque se agregar e associar pessoas que vão te ajudar nesse caminho. Quem são as pessoas que já chegaram lá, que vão te ajudar a chegar lá também. E ter humildade, né, Cacá? Humildade, Para pedir. Você sempre. consegue me aconselhar? Sempre. Você consegue... Não na forma de sugar. De ter humildade de falar, ei, você pode aqui? Você sabe que o verdadeiro líder não é aquele só que comanda uma empresa. É aquele que sabe sentar numa mesa e tem a certeza de que ele não sabe o suficiente ao ponto de não poder aprender com as pessoas que estão sentadas lá. Amém. Por mais que sejam pessoas que estão no nível hierárquico menor do que ele. Sim. O líder não é aquele que apaga o talento de alguém com medo de ser tomado o lugar dele. É aquele que extrai o talento da pessoa para que possa impulsionar ela a se tornar alguém melhor. Muitos ex-funcionários nossos hoje são donos de negócio, empresas inclusive que fazem o mesmo serviço que a própria Non-Stop faz. Uau. E eu fui a pessoa que mais incentivei. Incentivou. Que mais incentivei de dizer, vá, faça, o que precisar de mim eu estou aqui. Porque eu acho que é isso, o líder ele descobre novos líderes, ele não apaga um próximo líder. E tem um perigo nisso, né? Uma linha bem tênue, porque tem pessoas que se perdem no lucro e esquece que não pertence à escassez. Exatamente. Só quer ver o lucro para si, mas esquece que se ajudar todo montante ali daquele Sim. ecossistema, ajuda, igual você falou, Sim. de apoiar, de gente, está tudo bem, a identidade, cada um tem a sua própria. Exato. Não Da tem que se mesma preocupar. forma que teve pessoas que eu ajudei e que montou um negócio e que tentou me atrapalhar no meu negócio. Mas faz parte também. Eu acho que aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, ninguém consegue mudar, ninguém consegue atrapalhar. O mundo ele pode tentar o tempo todo desvirtuar aquilo que Deus já programou, mas não tem como. Não tinha. Se Davi sempre esteve posicionado para se tornar o futuro rei de Israel, o pai esqueceu ele, abandonou ele, os irmãos rejeitaram ele. Não adianta, o que é para ser seu vai ser, desde Exato. que você esteja posicionado. É igual o dinheiro é uma coisa espiritual. O dinheiro sempre tem que estar pronto para ele. Você sabe uma coisa que eu falei muito com Deus durante muitos anos? Vale, conte para Antes de nós. eu ter acesso ao dinheiro, eu falava assim, Senhor, não me deixa ter acesso a nada que vai me envaidecer ou que vai destruir os meus princípios. Eu sempre falei isso para A Deus. minha oração é essa. Eu falo para ele, se em algum momento vocês verem eu distanciando, e eu falo para Deus, você pode me quebrar. Pode. Me puxa antes. É isso aí. Não deixa eu perder, porque E ele nunca fala que faltou, a gente... Nunca Amém. faltou. Deus sempre prosperou. E as pessoas não entendem isso. Então, o que você falou de rede social, de internet, né? No começo. O que você olha na internet? Pessoas que estão frustradas. O Karnal, hoje eu escutei uma frase do Karnal que eu gosto muito. Que ele fala assim, ó, sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não está disposto a fazer. E é Boa. exatamente isso. É boa. Porque o que a internet está cheia de pessoas que passam o dia todo vendo o quê? Quem separou, se a Virgínia está com o Vini Júnior, se a Ana Castelo está com o Zé Com o Zé Felipe, se o Neymar está jogando ou não, está em festa, se isso ou aquilo. Mas engraçado que essas mesmas pessoas que passam o dia todo perdendo tempo dentro de uma rede social, vendo coisas que dizem respeito à vida de outras pessoas e que criticam muitas vezes o sucesso dessas pessoas, são as mesmas pessoas que sequer aprenderam a fazer alguma coisa para poder ter sucesso na vida. Então, olha a referência de pessoas que estão te criticando dentro da rede social. Isso é culpa delas? Não é culpa delas. Mas, infelizmente, elas estão permanecendo no lugar por estarem cegas. Sim. Imagina que os nossos pais não ensinaram a gente a se tornar bem-sucedido. Por quê? Porque eles não foram ensinados, induzidos a isso. Eles aprenderam o seguinte, aquelas frases de efeito, que virou uma crença limitante na nossa cabeça durante muitos anos e que é uma crença limitante na cabeça da maioria das pessoas que ainda não enxergaram isso. Ó, para de sonhar alto, tu vai tacar com a cara na porta. Trabalho o suficiente para ter comida na mesa, dar comida para os teus filhos e tu já tem que agradecer a Deus por isso, porque isso aí já é o suficiente. Então você cresceu escutando o quê?
o pouco é o suficiente. É por isso que tem pessoas que vivem com migalhas. Que aceitam, Que inclusive em aceita próprios qualquer coisa. relacionamentos amorosos. Totalmente. Que aceita o mínimo do O mínimo. mínimo do mínimo, é por isso que estão se conectando emocionalmente a pessoas que sempre vão colocar ela no lugar de prisão. A pessoa fica com a dependência emocional e automaticamente não consegue enxergar boas pessoas que estão ao seu redor. Eu sofri um abuso na minha infância, né? Com 5 anos de idade, eu sofri um segundo abuso com 8 anos de idade. E a pessoa que sofre abuso, ela passa muitos anos presa por um medo. E aquilo gera uma semente de rejeição dentro de você, a qual você fica mendigando a atenção dos outros, implorando para que você seja reconhecido, implorando para chamar a atenção de alguém. Então, enquanto você não descobre o momento da sua importância, da sua identidade, você fica refém. É igual aquela mulher, foi abusada na infância, vai para uma festa. Ela tem pavor abusador. Tem 200 homens dentro de uma casa de show. Tem 2 abusadores. Quem que ela encontra? O abusador. O abusador. Por quê? Porque emocionalmente, a Ela física tá ligada, quântica ela explica conectada. isso, ela está conectada àquela pessoa. Então, ela tem medo do abusador e automaticamente ela atrai aquilo para ela. E o abusador está doido para encontrar uma pessoa que vai ser abusada. Então, é a conexão perfeita para acontecer um desastre. Quando eu estava na sua palestra, que você relatou isso, eu achei que eu tivesse tido um sonho na noite anterior. E não foi um sonho, foi uma lembrança de algumas questões minhas pessoais. Mas uma eu posso falar aqui, que eu fui molestada, né, jovem. E a hora que você estava conectando, aí você contou outra coisa também, que daí agora eu não vou trazer aqui em pauta, um dia eu vou ainda colocar num livro. Mas acho que você vai lembrar o que é. Você falou 2 coisas que aconteceram na sua vida, né? Sobre a sua mãe na porta de um Sim. lugar, enfim. E isso foi o mesmo comigo. E ali eu tive 2 relacionamentos extremamente abusivos, de arma na cabeça, ser arrastada no asfalto. E eu não falo isso para fazer de vítima, porque muita gente acha, a gente relata como um testemunho isso. Faz parte da minha história e é o que me edificou. E eu, de verdade, agradeço a Deus por ter permitido eu passar por tudo isso, embora tenha sido muito doloroso por muitos anos. Mas hoje eu estou aqui testemunhando para você, mulher que está em casa, assim como o Cacá falou para você, homem. Então, ele enquanto homem, eu enquanto mulher, não tenha medo de você deparar com esses fantasmas, com esse trauma. Porque se você não se deparar com ele, você vai viver presa na sua própria história. Então, o que a gente quer é que você seja liberto, assim como eu fui, como o Cacá foi, para você ter a vida plena que Deus te chamou para ter. Então não fique brava com ele permitiu acontecer isso, é sofrido, dói demais, rasga, a gente sente rasgar as vísceras, é bem doído, é forte, eu sei disso, porque eu vivi isso, o Cacá viveu. Mas o que a gente quer é você de casa, se depare com isso, procure as pessoas certas para conversar, uma terapia, Deus capacitou as pessoas para ter inteligência para lidar com a sua mente. É importantíssimo ter profissionais capacitados para poder ajudar a gente a isso. Eu vim entender muitas coisas na minha terapia, né? Eu sempre falo assim, uma pessoa chegou para mim e disse assim, onde é que estava Deus quando você foi abusado? Eu disse assim, do meu lado. Imagina se Deus não tivesse, será que eu tinha suportado? Né? As coisas que eu passei, se Deus não tivesse do meu lado, será que eu tinha suportado? Deus estava do meu lado. Ele permitiu. Tem coisas que não tem como a gente questionar Deus. Mas eu entendo que naquele momento ele estava assim do meu lado, porque sem ele eu não poderia ter suportado o que aconteceu. E você não seria o homem que é hoje, o pai que é hoje, o esposo que é hoje, o empresário que é hoje. E o testemunho, porque eu vou te falar, uma das coisas que eu acho mais incrível, Jéssica, é porque tem muita gente se silenciando de contar histórias, mas isso ajuda tantas pessoas. Né? A cura, o mundo está carente de tanta gente boa que poderia estar contando sua história. Está fazendo isso que você está fazendo, de um podcast, de se posicionar na rede social, para ajudar outras pessoas a resolverem coisas que ela já resolveu. E um dia, quando eu terminei um evento, e por coincidência foi em Balneário Camboriú, não, foi em Joinville, há um mês atrás, um senhor já assim, de idade, talvez 50 anos, ele me abordou no final do evento, lá nos bastidores, e ele chorava muito, muito. Ele disse assim, obrigado, porque eu tenho mais de 50 anos e eu convivi até hoje com a história de um abuso que ninguém sabe. Uau. E eu fui preso 50 anos, mas a partir de hoje eu estou liberto. Oh, amém. Então, um testemunho do que você passou é a chave para destravar um cofre que está aprisionando pessoas que estão anos presos com coisas entaladas, entendeu? Então, bota para fora, né? Eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. O que me assusta é o silêncio dos bons. Então, tem muita gente boa se silenciando
por conta que o mal está gritando e as pessoas estão silenciando. Tem muita gente boa calada. Uma coisa que eu falo para as pessoas que eu amo à minha volta e que eu vejo que às vezes precisa abrir a mente ainda no sentido de ter medo de julgamento, de aprovação, eu falo duas coisas. Primeiro, se você não se amar, como você quer que alguém te ame? E como você vai amar alguém? E segundo, que fale aos poucos, vai abrindo a boca, vai falando, porque conforme você vai se ouvindo, você vai se curando daquilo. E não é do dia para a noite. Eu falo que são quebra-cabeças, pecinhas de quebra-cabeças que vão caindo e vão se formando, a hora que você vê, encaixou a última ali. É uma ferida aberta. É. Enquanto você não tratar essa ferida, ela não vai cicatrizar. Perfeito. Então ela vai continuar abrindo. Quando você começar a tratar, imagina você tem uma ferida e você todo dia cutuca ela nunca vai fechar. Mas no dia que você começar a pegar a medicação correta e tratar aquela ferida e ter o cuidado com ela, uma hora ela vai cicatrizar. Ah, mas vai ficar cicatriz. Mas isso aqui é para você ter a lembrança da dor que você passou e do que você superou. E do que você suportou. As cicatrizes da vida, elas não são ruins. Elas são para te lembrar do que você foi capaz de suportar. Outra coisa importante enquanto líder é você ter passado por isso, com certeza você olha para o outro com muito mais empatia. E a gente conhece, não é, Cacá? Define a dor. Eu, pelo menos, olho, eu falo, tá num relacionamento abusivo. Passou por alguma coisa aqui. E aí, por isso que eu falo da permissão, que Deus estava do meu lado, foi muito bem colocado o que você falou, porque Ele quer instruir nós a ajudar essas pessoas que passaram por igual, né? E precisa de pessoas boas, que precisam dar bons conselhos. Na mentalidade disruptiva, é engraçado que é a palestra que as pessoas mais pedem. Eu sempre digo assim, o que você quer que eu fale? Não, eu quero a mentalidade disruptiva, que foi essa que vocês assistiram. Eu nem sei, eu acho que vocês não assistiram essa não. Mas ela tem no dia que vocês assistiram no Giants, ela tem um pouco. Mentalidade disruptiva, eu falo sobre mentalidade escrava e mentalidade de governo. E é impressionante que as pessoas precisam aprender sobre como mudar a sua mentalidade. Ontem uma pessoa fez uma pergunta assim na caixinha de perguntas. Qual a diferença do rico para o pobre? Eu disse assim, a mente. Não é a conta bancária, é a mente. Tem rico financeiramente que é pobre. E tem pobre financeiramente que é rico. Perfeito. Tem rico financeiramente que é miserável. E tem pobre financeiramente que é próspero. Qual a diferença? A mentalidade. Então, eu nunca vou me tornar uma pessoa rica enquanto eu for pobre mentalmente. Se meu cérebro é a central de criação da minha realidade, eu não tenho como ter uma vida próspera se eu tenho uma mentalidade escassa. Então, isso precisa ser mudado e eu dou caminhos para as pessoas mudarem. Através de uma metodologia que eu vou mostrando para elas como identificar isso, né? Como eu resolvo esse problema? Primeiro, eu tenho que identificar o que é que me gera essa mentalidade. O porquê. E o para quê? E para onde eu vou? E como eu vou? Então, quando a gente começa a desenhar esse quebra-cabeça, a gente começa a se tornar uma pessoa feliz de verdade. Como a gente já faz para ter essa metodologia? Tá lá no seu link da bio? Como o quê? Para ter essa metodologia, tá lá no link da bio? Tá no link da bio. Tem lá. Então já vai, corram lá no link da bio do Cacá e vai, porque o homem é bom, vocês estão vendo, entendeu? Ele diz por si só. E não é uma receita de bolo que faz milagre. Até porque, assim, eu sempre falo, tudo que a gente oferece, tanto eu tenho mais de 150 mil alunos, 156 mil alunos, mais de 156 mil alunos, né? A gente tem centenas de milhares de testemunhos de transformação. Desde uma professora com 20 anos de profissão, que não gostava da profissão, a hoje já está no segundo negócio, empreendendo e multiplicando, desde o cara que estava com o casamento destruído, os negócios falidos, e hoje ele resgatou o casamento, virou pai, está com o negócio prosperando, mudou de estado, outros foram morar fora do país. Então, assim, eu mudo a vida de alguém? Zero. Eu não mudo a vida de absolutamente ninguém. Eu só sou uma ferramenta que Deus me usa para dar uma direção. Isso. E se a pessoa pegar aquilo e utilizar, ela vai ter resultado. Então, eu sempre falo assim, cara, se você chegou aqui achando que eu vou mudar a sua vida, esquece, eu não sou a pessoa certa para você. Tem que ter a decisão de querer que mude. Você tem capacidade de sonhar, eu tenho capacidade de te ajudar a realizar o sonho. Eu sou uma ferramenta. Então, nós, como seres humanos, somos ferramentas para poder ajudar outras pessoas a potencializar os seus resultados, a transformar a sua vida, mas enxergando na essência o que é transformação. São pessoas que dizem assim, eu quero um dia ser feliz. Não vai ser feliz.
Você sabe que aqui, Cacá, a gente lida com muitos casais, né? E essa mesa que tem aqui atrás da gente, que é a mesa de jantar, acontece muita coisa, muita transformação, que a gente vê que é só Deus permitindo mesmo e usando... Deus me deu, eu falo que deu o dom das pessoas se sentirem confortáveis em abrir a vida delas para mim. E aí ele vai dando a direção, porque é muita responsabilidade, né, de ser a ferramenta. Então você tem que ter um tato, um cuidado, e de novo a responsabilidade para direcionar ali. E por que ele trouxe o cofre para falar com empresários? Justamente porque a gente entende que é a cadeia. Se falar com os empresários vão saber lidar com os seus liderados e esses liderados vão levar para casa deles, né? E, então começa tudo aqui. Porque eu me questionei, por que empresário? E aí ficou claro por quê. Porque o empresário, quantas pessoas lidam com você? Quantas pessoas estão através de você, né? Com você e através de você. Então, eu agradeço cada palavra que você falou, que faz muito sentido e só mostra que eu estou no caminho cada vez mais certo. E não vou sair desse caminho. Se alguém tirar, eu falo para os escudeiros, me pega de volta. É porque tem pessoas que só estão dispostas a escutar de você algumas coisas. O Thiago Nigro, por exemplo, quando ele começou a falar de Deus, o cara que mexe com finanças, ele é muito cético. Uma grande parcela desse público é cético. Sim. Mas se eu falar de Deus, se você falar de Deus, se o David Leonardo falar de Deus, se o Thiago Brunet falar de Deus, se o Bispo Bruno Leonardo, qualquer outro, as pessoas não vão escutar. Mas se o Thiago falar de Deus, as pessoas vão dizer, opa, por que ele está falando de Deus? Por quê? Porque o Thiago para eles é uma referência. Da mesma forma o meu público, da mesma forma o seu público. Então, é importante a gente entender a nossa importância como um porta-voz de Deus aqui na Terra. É por isso que eu te falo, quando eu volto a falar aquilo, as pessoas estão dentro de uma rede social entubando a riqueza financeira de uma forma que, na verdade, você está gerando mais frustração nas pessoas. Porque quando eu entro na rede social e digo assim, faz isso aqui que você vai se tornar milionário. Eu estou gerando uma frustração tão grande, porque a grande maioria não vai se tornar milionário. Mas o que eu quero mostrar para as pessoas é que elas não precisam ser milionárias para serem felizes. Exato. Se a felicidade é hoje, a decisão hoje, eu acordei hoje. No dia que eu arrebentei o meu tornozelo, eu rompi todos os ligamentos laterais direito, parcial esquerdo, mediano, principal. Eu tive edema ósseo e rompimento dos componentes dos tendões. Eu fui para o hospital com uma bola. Eu tinha passado o dia no hospital que Simone estava internada. Saí 4 horas da tarde, 5 horas. Aí veio uma série de coisas, né? Uma série, o Henry também ficou adoeceu, ruim, foi para o hospital. No dia que o Henry ficou bom, a Zaya adoeceu. Isso. No dia que a Zaya ficou boa, a Simone adoeceu. Fui para o hospital com ela na segunda, saí de lá, cheguei em casa às 5, 5 e meia da tarde. Cheguei, fui jogar bola. Quando dá 10 e meia da noite, 10 horas, voltei para o hospital, fiquei até a meia-noite lá. E foi engraçado que quando eu vi meu pé doendo muito e a mulher me dando morfina lá, eu podia ter reclamado daquilo. Eu disse, por que comigo? Tinha 3 times de 7 pessoas, 2 goleiros, eu estou falando aqui de 24 pessoas, 23 pessoas, 21 jogadores e 2 goleiros. Por que eu? Eu vou uma vez ou outra jogar bola, por que foi acontecer comigo? E aí eu disse assim, eu não vou reclamar não. Eu disse assim, obrigado Deus. Obrigado porque poderia ter sido uma coisa pior. Obrigado por eu poderia ter arrebentado o meu joelho, quebrado um osso, arrebentado o meu fêmur, eu podia estar na mesa de cirurgia agora, obrigado. Podia estar sendo algo completamente diferente. E se eu estou passando por isso é porque você me livrou de algo pior. Então, Jéssica, eu aprendi a agradecer a Deus por essas coisas. Eu aprendi a ser grata a Deus até pelo que dá errado. Porque o que Ele permite dar errado é livramento. Exato. E aí minha vida tem sido mais fácil depois disso. As pessoas que... Gente, ouça de novo, volte, ouça quantas vezes for necessário. E leva isso. Solta o controle. A gente só pode controlar tudo que está daqui para dentro. Daqui para fora a gente não tem como controlar. E Deus controla você. Então, solta o controle, deixa Ele agir na sua vida que vai se tornar muito mais fácil. Lembra que você não tem como controlar o que o mundo faz com você. Isso. Mas a forma que você age perante o mundo, que o mundo faz com você, você controla. Obrigada, essa é a frase. Fazer uma pergunta aqui, que é o momento agora, sobre um quadro do cofre, que é a pergunta-chave do cofre. Se o sucesso fosse um cofre, qual seria a chave que o abre? E aí pode ser qualquer área, profissional, pessoal, familiar ou espiritual. E aí essa pergunta a gente encerra o podcast. Olha, sem dúvida nenhuma, relacionamento com Deus. É lindo, é isso. Porque foi tudo que aconteceu na minha vida foi através do relacionamento que eu tive com Deus com 27 anos de idade, em Fortaleza, numa noite de terça-feira.
entrando num auditório de uma faculdade onde tinha uma igreja provisoriamente lá, a Videira, com Costa Neto, pastor que não conhecia a gente. A gente era completamente anônimo, assim, de uma forma nacional, falando. E eu, principalmente, naquele dia, quando eu entendi que eu aceitei Jesus, aquele dia mudou a minha vida. Então, o relacionamento que eu comecei a criar a partir daquele dia com Deus foi o que abriu o cofre da minha vida. E aí eu comecei a ver as joias preciosas que estavam guardadas nesse cofre. Uma esposa, filhos, princípios, a qual eu não negocio, valores que são intransferíveis para a minha vida e que são prioridades, porque eu aprendi que prioridades erradas geram histórias equivocadas. E eu aprendi a escolher muito bem as prioridades que eu quero para a minha vida. Errei bastante no meio do caminho, erro bem menos hoje, mas continuo errando algumas coisas ainda. A gente é uma constante evolução. Mas é evolução, é isso. Nós. Deus, eu falo que quando a gente acorda, Deus tem mais fé na gente do que a gente tem fé nele. Sabe qual oração que eu faço todo dia? Deus, obrigado por estar com ar em nossos pulmões, são conscientes, eu faço com todo o Tibia, eu faço essa oração. E obrigado pelo mais uma chance do renovo, porque todo dia a gente tem uma nova chance. Deus, é isso. Deus, quando você acorda, você abre seu olho, você está respirando, você está viva, é Deus dizendo assim, ó, eu confio em você e eu estou te dando uma nova chance de fazer tudo diferente. E aí você vai lá e faz tudo diferente. Deus está te dando a chance, você é livre, cara. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas lembra que toda escolha tem uma consequência, então escolha as consequências que você quer viver. Isso. É só isso. Quando você entende que você tem o direito de escolher as consequências que você quer viver, porque assim, ó, quando você escolhe uma escolha, você não consegue mudar as consequências. Mas você tem direito a escolher as consequências. Tudo que você faz na vida tem consequência. Escolha as consequências. Eu acho que fechou com chave de ouro. Eu fico emocionada. De novo, obrigada. Não vou me cansar, porque a gente só está no começo aí, né, Rafa? De grandes coisas que estão por vir, que já é a promessa dele. É só eu continuar na obediência, que eu sei que vai se cumprir essa promessa dele. E a gente edificando lares e mais lares através de casais e empresários, para eles entenderem que Deus é a base de tudo, é o centro de tudo e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. E os muros aí, como diz Neemias, reconstrua os seus muros, mas sabiamente fazendo as escolhas certas para as consequências serem as melhores aí, até para deixar legado. O Kaká e a Simone buscam o quê? Deixar legado para o Henry e para a Zaya. Sim. Para serem seres humanos melhores e edificantes. Então, o que você está fazendo aí por você e pela sua família? O demais vai ser acrescentado. É isso. Quer finalizar com algo? Com alguma frase? É isso. Só Deus abençoe sua vida. Aprenda que todos os dias você tem uma nova oportunidade de fazer sua história completamente diferente. Então, faça diferente. Quando as pessoas estiverem te chamando de louco, acredite, você está no caminho certo. Quando as pessoas começarem a dizer que não vai dar certo, é porque vai. Porque o mundo, muitas vezes, ele te fala que você é um falido, mas Deus te traz como uma pessoa próspera. Né? O mundo diz que você é um fracassado, mas Deus está falando para você que você é um vencedor. O mundo está falando que não vai dar certo, mas Deus está falando, já deu certo. Amém. Porque tem vida e vida em abundância. Então, se você veio para a terra, não foi para sofrer. Foi para viver a abundância de Deus. Então, se permita viver essa abundância. E eu creio que Deus vai trazer muita coisa para a sua vida ainda. Amém. E eu quero te entregar um presente que a gente entrega para todos os convidados, que é a Bíblia do Cofre, que é a Bíblia protestante, que tem 66 capítulos. Uau. E aqui também, esse é para Simone, esse é para você. Tá. Aí aqui tem algo que daqui a pouco você vai entender o que é. Bom. Tá bom? Então Deixa é eu te dar isso. meu livro, espera. Por favor, eu tô aqui, né? Por favor, dá logo. Quer que eu bote Jéssica com K? Jéssica com K. O Rafa... Não, é Jéssica só porque meu esposo é José. Ele tá José. em Mato Grosso, Tá. Depois José e Jéssica. É que o Rafa, eu falo tanto que ele é o fiel escudeiro meu, entendeu? Meu braço direito, né, Rafa? Rafa tá desde o início. O Rafa é um dos que falava, será que a Jéssica tá doida falando de Deus? E aí veio se confirmando tudo, né, Rafa? Amém. O homem fez a unha, eu vi ele fazendo a unha no domingo. Sábado. Enquanto o Carlinhos fazia o pé, ele fazia a mão depois. Ganhou o carro e desganhou. Ele é um... Olha, eu vou falar. Um monte de gente tá achando que ganhou mesmo. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Obrigada. Nada, Ai, que querida. bênção, obrigada. Ó, por favor, filmem. Então já vai. Eu vi que no aeroporto esgotou, né? Que você Não, no Brasil autografou lá. todo. A gente está já se tornando um dos livros mais vendidos do Brasil. Oh, A gente se tornou um best-seller. best-seller com um mês. É porque essa aí ainda não é edição com selo.
Tá chegando agora com selo, mas a gente já... Palmas pro homem, gente. Vai todo mundo aí, glória a Você Deus. sabe que eu vou te contar uma história bem rápida desse livro. Pode ficar à vontade, Cacá. Você que O manda. Recalcule Sua Rota é meu terceiro livro, né? Eu fiz o Poder da Família, que também foi um best-seller de famílias. Eu fiz o Propósito em Cada Passo, que também é um livro incrível, com o Jean Valério, que a gente fez com a turma de mentorados dele. Eu ajudei a galera a construir o livro. E eu fiz Recalcule Sua Rota, foi meu primeiro livro solo mesmo. E no Recalcule Sua Rota, uma pessoa ia prefaciar ele. A gente estava conversando com a editora e disse assim, Cacá, vamos botar alguém com um prefácio? Eu disse, vamos. Aí disse, escolhe uma pessoa. Aí eu pensei numa pessoa. Mandei para ela, cara, com o maior prazer do mundo, vamos fazer tal. Aí um dia eu disse assim, eu vou te passar um resumo do livro, dá uma lida, e aí você faz o prefácio do jeito que você quiser, mas eu tenho até tal dia para você prefaciar, porque senão não vai dar tempo de ficar pronto para o lançamento. Tá bom, me manda o resumo, mandei. Quando chegou um dia antes do dia, eu acho que ele esqueceu, e aí eu mandei para ele assim, conseguiu fazer o prefácio? Ele leu e não respondeu. Eu acho que ficou sem resposta. E aí Deus falou assim comigo, não é para ele prefaciar. Porque se ele prefaciar, ele vai se tornar um best-seller, e o teu primeiro livro solo, que vai se tornar um best-seller, não pode ter a chancela de outra pessoa. Uau. Porque senão vão associar o resultado dele a quem prefaciou. Uau. E não deu certo o prefácio e deu certo o livro. Olha que incrível. Tá vendo como Deus é grande? Deus é maravilhoso. Tem que ouvir. Uma coisa para completar, eu acho que as pessoas... Você sabe que o primeiro encontro de mulheres que eu relutei porque eu era muito energia masculina. Eu já devolvi para o meu marido, eu tô com a energia feminina de volta. Então, eu relutei e teve. Quando teve, eu falei com elas e eu falei assim, eu vou trazer alguma pessoa aqui, alguma mulher para falar. Deus falou, não, é para você falar com elas. Só abre a boca e fala que o Espírito Santo de Deus vai estar agindo em você. Então, muitas das vezes, igual você do livro, não precisa de ninguém, quando Deus já te deu aquilo. Né? Deus colocou sobre você e dentro de você, você pode fazer sozinho. É Lógico que visão. Existem pessoas que vão te ajudar no meio do processo. Mas a visão só pertence a nós, né? Quando ele dá. Então, a gente tem que ter esse discernimento e falar, peraí, ele deu a mim. Por que eu estou não estou negligenciando essa visão? Sim. Por que eu estou querendo passar para outras pessoas a responsabilidade daquilo que só cabe a mim? Sim. Então, parabéns por Obrigado, isso. Que querido. bom como Deus agiu maravilhosamente bem. Fotinha. Vai valer, hein? Vai vender mais ainda. Já bota ela para Vai, em nome de Jesus. Que eu sou abençoada. Eu fiquei feliz Amém. quando chegou no aeroporto, eu fui para a primeira livraria, que é a da leitura gigante na parte de fora do check-in lá do aeroporto de Congonhas. E aí ela disse assim, chegou, esgotou no primeiro dia, a gente repôs 2 dias depois e esgotou de novo no mesmo dia. E aí eu subi, quando eu entrei lá no aeroporto de Congonhas, tinha esgotado, e aí eles tinham reposto, só tinha 4 dos últimos livros. Eu assinei, aí eu postei, aí eu disse assim, a menina, daqui para amanhã vende. Eu disse assim, eu vou sair daqui e vai vender. No outro dia, quando eu cheguei, eu perguntei para ela e disse assim, não deu 10 minutos, vieram 4 pessoas aqui e levaram os livros. Mas óbvio, né? Nossa, é lindo demais. Eu vou fazer a leitura e depois Faça, vou mandar. você vai amar. Luana, fale pro homem que eu fiz a leitura. Faz o ditado. Cacá, obrigada. Obrigado, querido. Deus abençoe. É muito importante para nós o cofre, que não é sobre mim. Não é sobre mim. Sim. A casa não é minha. Não é nem do Eduardo, que é o dono. Falo que é dele. Deus vai permanecer até o momento que ele quiser a gente aqui. E a gente tá na busca, né, desses empresários entendam o quão é importante reconectar, porque a gente faz estudo bíblico a cada 15 dias, a cada 15 mentoria. Então, obrigado pela confiança, porque obrigado a gente está no começo. Né, e você Nada, tá foi incrível, que Deus possa colocar sentado aqui somente pessoas que realmente vão agregar. Amém. Vai ter pessoas que vão dizer não, mas o não é das pessoas, é Deus permitindo sentar aqui somente pessoas que vão agregar para você. Amém. Muitas vezes não é que tem mais seguidor, não é o que tem mais, que é mais referência, mas Deus vai colocar estrategicamente as pessoas exatas que estão aqui. Até porque Deus só me permite sentar nos lugares que Ele quer. Então, se Deus me trouxe aqui, Ele vai trazer as pessoas certas para poder participar. E isso aqui vai crescer cada vez mais. Eu tive muito cuidado, muito tato para falar com você aquele dia, acho que você sentiu. E eu falei, peraí. E aí eu sempre busco em oração, sabe? Uhum. Então é isso. Obrigada pelas palavras. Amém. E eu sei que hoje é mais um marco da nossa história. Obrigada e sucesso cada vez mais. E manda um beijo para sua esposa, que a gente também adora. Tá Obrigado. Bom? E pra Zahra e pro Henry. Manda pra todo beijo, mundo. gente. Beijo, seguinte, Deus abençoe. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal, compartilha muito. Comentem, deixa o coração aqui aquecido. Um beijo e até o próximo episódio. Até mais. Até mais.